Olá, sexto ano! Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma videoaula de língua portuguesa. E o assunto de hoje é muito legal, vocês vão amar, que vai falar sobre gêneros textuais, sobre o gênero textual de relato de viagem. Bom, vamos aprender a como relatar os acontecimentos das nossas viagens, das nossas experiências. É interessantíssimo, gente, conhecer sobre esse gênero textual. Então, vamos lá? Primeiro passo, eu quero que vocês peguem o livro de vocês, na página 188, tá? E vamos juntinhos acompanhar essa videoaula. Vamos lá? Iniciando aqui, nós temos um conhecimento prévio legal e interessante para ser lido, tá? Para introduzirmos esse assunto. Em nossa vida, vivemos muitos momentos marcantes, principalmente viagens, não é verdade? Procure se lembrar de uma experiência ou viagem que tenha marcado a sua memória e que seria interessante relatar para os seus colegas. Todo mundo gosta de fazer isso, né? Que fatos, lugares, objetos, situações e etc. chamaram mais a sua atenção? Procure relembrar os detalhes que podem enriquecer o seu relato. Ao retornar dessa viagem, você relatou para alguém como foi a sua experiência? Você acha que as nossas experiências são importantes para outras pessoas? Será que um relato de viagem pode despertar em alguém o desejo de conhecer um determinado lugar? Certamente, né? Então vamos lá conhecer um pouco mais sobre esse gênero textual. Aqui. Neste capítulo, conheceremos textos que relatam aventuras, façanhas, perigos, emoções, experiências vividas em qualquer viagem. Seja para uma cidadezinha no interior, seja uma volta ao mundo de moto, uma alta aventura, né? São relatos de viagem. Então, esses textos são produzidos em situações variadas. Lá no século XVI, por exemplo, muitos navegadores escreveram relatos para registrar oficialmente expedições cujo objetivo era descobrir terras distantes, encontrar joias e metais preciosos, descrever rotas, etc. Hoje, os relatos de viagem misturam informação e entretenimento e nos ajudam a conhecer mais, nós mesmos, os nossos medos, nossas paixões, nossos limites e lugares interessantes. Todo mundo gosta de viajar, não é verdade? Então, nós vamos aprender a como relatar esses acontecimentos, essas experiências. Então, isso tudo faz parte deste gênero textual. Relato. E nesse caso aqui em especial, especificamente, relato de viagem. Vamos lá, então, entender um pouco mais sobre esse assunto? Como eu vou formar, como eu vou estruturar o meu texto de um relato de viagem? Então, vamos lá. Nós vamos agora para uma imagem e eu vou deixar a tela cheia, tá? Para facilitar a visão de vocês, tudo bem? Então, vamos lá. Bom, começando aqui o nosso relato de viagem, tá? Aí, iniciando, nós temos um texto muito interessante, olha. Um homem precisa viajar por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu. Para um dia plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor. Conhecer o frio para desfrutar o calor. E o oposto, sentir a distância e o desabrigo para estar bem sob o próprio teto. Um homem precisa viajar para lugares que não conhece para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como o imaginamos. E não simplesmente como é ou pode ser, que nos faz professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir ver. Olha que legal, de Amir Klink. Gente, é um texto muito interessante, sobre
justamente essas experiências que nós presenciamos ao viajar, né? Vamos lá? Agora aqui, relato. Bom, primeiro, relato, né? Vamos pegar aqui a palavra, tá? É um substantivo masculino. Ação ou efeito de relatar. É uma narração, pode ser também uma descrição, uma explanação ou uma explicação feita oralmente, né? Quando eu conto para alguém sobre uma situação ou acontecimento. É um relato de experiência, ok? Etimologicamente, essa palavra, ela vem do latim relatus. Vamos lá? Agora, sobre o gênero textual relato. O relato, ele é uma narração de experiências vividas, ok? Pois é. Logo, o assunto é abordado sob o ponto de vista de quem o relata, que no caso somos nós, né, os narradores, certo, gente? São experiências que nós, narradores, vivenciamos. Olha que interessante esse texto. Esse foi, sem sombra de dúvida, o melhor passeio que fizemos na viagem e talvez um dos melhores da minha vida. Na parada que fizemos em Chagvai, sobrevoamos as geleiras de helicóptero por uns 20 minutos. Pousamos no acampamento de cachorros de neve localizado nas montanhas e fizemos um passeio de trenó puxados pelos animais. Maurício Oliveira. Agora vamos lá para as características do gênero. Como eu vou caracterizar? Qual é a estrutura principal que vai formar o meu texto? Vamos conhecê-la? Olha aqui. Primeiro, a história ela é contada por uma pessoa real, né? Uma pessoa real, assim como são reais os fatos. Então, eu vou relatar sobre algo que realmente aconteceu. Depois, conta-se um ou mais episódios significativos, as partes mais importantes. Também são descritos os lugares, as situações vividas, fornecem indicações precisas de tempo e lugar. Eu preciso informar quando aconteceu, onde aconteceu aquele fato, não é verdade? O autor ele expõe o seu modo particular de ver e sentir os acontecimentos relatados. Ele expressa os sentimentos, como foi, ele relata de uma forma que a pessoa que está lendo consegue perceber as sensações, né? Os sentimentos que essa pessoa teve durante essa viagem. Parte do texto ela é descritiva e parte do texto narrativa. Como assim descritiva, professora? É quando eu começo a trazer informações sobre onde eu estive, como tudo aconteceu. A descrição vai trazer detalhes minuciosos sobre cada situação vivenciada, tá? Repleta de adjetivos, caracterizando cada parte, mostrando cada ponto de uma maneira mais informativa, mais explicativa, tudo bem? Então, aqui é descrição, descrevendo ambientes, tudo bem? E a narrativa é quando eu estou contando fatos, estou narrando a minha história, ok? Agora, sobre também em relação aos pronomes usados, gente, eu sempre vou usar pronomes de primeira pessoa, tá? Por quê? Se sou eu que estou narrando, eu estou sempre narrando na primeira pessoa. Eu, não é isso? Eu faço, eu me apresento, então sempre vou usar pronomes relacionados à primeira pessoa. E os fatos relatados são apresentados numa sequência. Sequência cronológica. O que é sequência cronológica? É uma sequência que conta os fatos de acordo com o tempo que eles foram vivenciados. Tá legal? Então, quando eu falo de cronológica, eu falo de tempo. Então, eu vou apresentar os fatos numa sequência em relação ao seu tempo, em suma ordem, tudo bem? O tempo verbal, geralmente, é o pretérito perfeito. Tá legal? Do modo indicativo. Eu fiz, eu estudei, eu passeei, eu cantei, eu bebi, eu escrevi, eu corri, pulei, subi, tá? São todos
aquelas ações, né, que eu estou relatando, mas sempre contando, ou em grande parte das vezes, né, no pretérito perfeito, compartilhando com alguém aquilo que aconteceu. E presente histórico, a possibilidade do relato ser contado no tempo presente, tá? Ele tem o efeito de realçar os acontecimentos para que o leitor tenha a impressão de estar observando o acontecimento enquanto isso é contado. Tudo bem? Isso pode acontecer, mas não é muito comum. O mais comum é usarmos o pretérito perfeito, que relata algo que já aconteceu. Tudo bem? Aqui, relato de viagem. O uso excessivo de adjetivos para registrar suas impressões sobre locais, situações, pessoas, etc. Como nós falamos para vocês. Quando eu vou descrever, eu uso muitos adjetivos, né? Bom, aquela caminhada foi difícil, foi fácil, foi interessante. Não é assim que a gente fala? Sempre encontramos muitos adjetivos para caracterizar cada momento da nossa viagem, para relatar os fatos. Não foi isso? A praia estava ótima, né? A água estava muito fria e daí por diante. Aqui, a linguagem pode variar entre formal e informal, certo? Bom, eu posso usar tanto uma quanto a outra linguagem, de acordo com a situação, dependendo do grau de intimidade entre quem relata, no caso do interlocutor e do leitor, certo? Agora, sentido denotativo, lembraram o que é sentido denotativo? Quando eu tenho o sentido real, literal da palavra, e o sentido também conotativo, tudo bem? Muitas vezes eu uso denotativo porque eu estou contando fatos reais, fatos que eu vivenciei. Então, são fatos de cunho denotativo, tá? Porque vão relatar de verdade, no sentido literal, todas as palavras. Mas, para eu trazer certa expressividade para o meu texto, eu também posso trazer alguma conotação, algum sentido conotativo, tudo bem? Aqui na continuidade, nem sempre uma palavra é usada com seu sentido básico, denotativo. Nós aprendemos isso na videoaula anterior, sentido denotativo e conotativo. Denotativo real, literal, e conotativo, sentido figurado. Certo, gente? Lembraram disso? Lembraram da vaca? Lembraram aquela vaquinha, né, que falava que vacas magras, né, e vacas magras no sentido conotativo, vacas magras no sentido real, que a vaquinha era magra, e vacas magras no sentido de que eram tempos difíceis. Lembraram? Esse foi o exemplo que eu trouxe para vocês lá na videoaula anterior. Mas temos muitos outros exemplos, tá legal? Só para relembrarmos aqui rapidamente. Vamos voltar. Prevalece também a subjetividade. O que é subjetividade? Isto é, predominam as impressões e sensações do autor. Quando falamos de subjetividade, é tudo que ele sente, tudo que ele pensa. São as impressões da pessoa que narra o texto, tá? As sensações, tá? A visão do narrador, o que ele sentiu. Tudo isso é um texto que prevalece a subjetividade, tá? Quando fala de algo que alguém sente, alguém pensa, estamos falando de um texto subjetivo. Tudo bem? Ok. Então, vamos lá, prosseguindo. Lembra que eu falei com vocês na introdução dessa aula que esses relatos de viagem, eles surgiram lá atrás, numa literatura chamada de literatura de informação. Como assim, professora? Lá, muitos anos atrás, no período do descobrimento, eram muito comuns relatos de viagem, gente, que contavam como eram as terras que eles descobriram, tá? O que eles encontraram nessas terras. Então, eram feitos relatos de viagem para registrar esses acontecimentos, tudo bem? Então, é o período da literatura de informação, ok? Aqui, ó, há relatos de viagem que não são só estudados pela literatura, como também tem valor de documento, que é o caso
desse período aqui, que era a literatura de informação, tá? Porque narram a realidade factual, a realidade real, ok? Então, eles eram usados não só para falar sobre uma viagem, mas sim como um valor de documento oficial. Pois é, isso há muitos anos atrás. Aqui, ó, temos um exemplo. Esta terra, Senhor, parece-me que da ponta que mais contra o sul vimos, até a outra ponta que contra o norte vem. Haverá nela bem 20 ou 25 léguas de costa. Traz ao longo do mar, em algumas partes grandes, barreiras, umas vermelhas e outras brancas. E a terra de cima toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta de toda a praia, muito chã e muito famosa. Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande. Essa aqui é um trecho de uma carta de Pero Vaz de Caminha, que relatava sobre tudo aquilo que ele estava vivenciando, que estava contemplando, ok? Então, esse aqui é o exemplo de um relato de viagem que foi um documento, né? O documento oficial, que foi a carta de Pero Vaz de Caminha, ok? Agora, vamos lá finalizar com a estrutura. Como eu vou compor o meu relato? Vamos lá. Bom, primeiro, como é uma narração, eu tenho lá um enredo, certo? O que seria um enredo? Vamos lembrar? É a ação do relato, tá? Que é composta por uma sequência de fatos. O enredo é a sequência dos fatos que foram vivenciados em um determinado tempo e espaço. Fazem parte do enredo a situação inicial, como aconteceu inicialmente a minha viagem. E depois, como foram se desenvolvendo todos os lugares que eu fui. E eu vou contando cada fato, cada local que eu visitei. Depois nós temos o clímax, que é o ponto alto, o momento mais interessante da minha viagem, né? E onde há um certo conflito ali para ser desenvolvido, né? E no final, eu tenho um desfecho, que é o meu final, a finalização da minha história, ok? Onde tudo já foi resolvido, concluído, e aí eu termino a minha história. Tá legal? Eu tenho o espaço, que é o ambiente em que as personagens circulam e onde se desenvolve o relato. Eu tenho foco narrativo. O que é foco narrativo? É a posição do narrador em relação à narrativa. Bom, naturalmente, se é um relato de viagem, o narrador é um personagem. Por que personagem? Porque ele faz parte da viagem. É ele que está contando um fato que ele vivenciou. Então, os verbos vão para a primeira pessoa, certo, gente? Com certeza. Se eu estou contando para vocês um fato que aconteceu comigo, eu vou usar um verbo na primeira pessoa. Eu fiz, eu subi, eu pulei, eu caminhei, eu descobri. Não é isso? Em primeira pessoa. Também tem o tempo, que é quando eu vou mostrar para as pessoas, vou relatar quando aconteceu, né? Lembra que eu falei para você sobre o tempo cronológico? Então, esse tempo cronológico, ele marca o tempo que eu vivenciei cada situação. Aqui, ó, temos as marcas temporais no meu texto. Eu tenho a marca que mostra que eu estive pela manhã, que eu estive no dia X, no dia Y. Eu marco essa dimensão do tempo, tá? Todos os nossos relatos, eu vou contar isso, né? No dia tal, pela manhã, pela tarde, pela noite e daí por diante. E também tem os meus personagens. Claro, né, gente? Toda viagem eu tenho personagens. Bom, são os seres que participam da minha história narrada. Podem ser protagonistas. Quem são os protagonistas? São aqueles que são considerados os mais importantes na história. Na verdade, como é um relato de viagem, né, eu tenho aí a mim como a primeira pessoa que estou relatando como protagonista, né? Tem também, muitas vezes, o antagonista, tá? Em algumas vezes ele vai aparecer, que ele se opõe ao protagonista. É um personagem que sempre vai estar em oposição ao protagonista. Pois é, ele sempre quer
desfazer os objetivos do protagonista, de alguma forma não permitir que esses objetivos do protagonista aconteçam. São situações, são pessoas, nesse caso são personagens, né, que vão impedir que a gente consiga fazer alguma coisa, tá? Então, são os antagonistas, personagens antagonistas. E tem os personagens secundários, que são os personagens que participam do meu enredo, da minha história, do meu relato, ok? Muito bem. Agora, também tem aqui outra estrutura composicional. A situação inicial, que é a composição do cenário, da narrativa, quando eu apresento os meus personagens, né, marcados pelo uso do texto descritivo e de muitos adjetivos. Quando eu começo a compor o meu cenário, eu falo que eu fui para uma praia, que ela era linda, que as águas eram claras. Olha aqui, ó, estou descrevendo com adjetivos, ó, linda, clara, tá? A areia era fina, era muito fininha, era uma praia deserta. Então eu vou mostrando o meu cenário e vou compondo também a descrição desse ambiente, certo? Aí eu vou para o meu desenvolvimento, o foco nas ações dos acontecimentos da minha narrativa. Ele é marcado pelo pretérito perfeito. Lembra que eu falei com vocês? Quando eu falo que eu estive ali, eu fui e eu nadei naquela água que foi maravilhosa, né? Ó, foi, tá? Eu tomei muito sol, ó, tomei. Tudo isso pretérito perfeito. Tem o clímax, ponto alto da história. Quando falamos de clímax, falamos daquele acontecimento mais intenso, mais forte na minha história, tá? No meu relato, tá legal? O ponto alto da história. E aí, eu tenho também no final o meu desfecho, que é quando eu finalizo a minha viagem, tá? Encerro o meu relato. Tudo bem, gente? Muito fácil, né? Agora, como recursos da linguagem, eu tenho o sentido figurado, que eu falei para vocês, com sentido denotativo e conotativo, ó. Lembrando que denotativo sentido real, conotativo sentido figurado, certo, gente? Ó, figuras de linguagem. Figuras de linguagem são formas de expressão utilizadas com sentido figurado. Então, as figuras de linguagem é sempre que eu estiver usando a conotação, ou melhor, as palavras conotativas, tá legal? Para que elas vão servir? Para contextos que geram um sentido diferente daquele que convencionalmente são empregados. Elas valorizam o texto, contribuindo para que eles fiquem mais expressivos, mais original, ou para que consiga transmitir por meio das palavras uma emoção, um sentimento. Tá legal? Então, essas figuras de linguagem estão ligadas ao texto conotativo, ok? Tranquilo? Muito bem. Então, é isso, meus amores. Aqui eu tenho a fonte de pesquisa. E, para a gente finalizar, espero que vocês tenham compreendido sobre os relatos pessoais, tá? Deixa eu só fechar aqui. Pronto. Deixa eu voltar. Espero que tenha ficado claro para vocês, que vocês tenham compreendido muito bem a respeito desse assunto. Até a próxima videoaula. Beijão, fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente!